Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus observavam, para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te, fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e a sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tudo bem, Evangelho de Lucas. Continuação, né? Vimos Marcos, Mateus, agora Lucas durante a semana. Toda vida que nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, é um dia de sábado, tem uma sinagoga, Jesus entra na sinagoga e cura alguém e tem discussão com os fariseus. Pode prestar atenção. São vários os relatos. De novo aqui, dia de sábado, cura, fariseu, discussão. É o que conta o Evangelho. Aconteceu num dia de sábado. E por que o sábado? Porque os fariseus diziam que nesse dia não podia fazer nada. O sábado para eles começava sexta-feira à noite, 6 horas. A partir de sexta-feira à noite até sexta-feira de noite do sábado, sexta-feira de sexta à noite, sexta-feira de noite de sábado, podia fazer nada. Nem acender uma vela. Porque o Gênesis está escrito que Deus criou tudo em 6 dias e descansou no sábado. Você não pode pegar isso ao pé da letra. Tem gente que pega ao pé da letra e não vai entender nada. Nosso Senhor vai dizer que Deus trabalha sempre, não descansa não. Primeira coisa é essa, tem que entender o texto. Segundo, eles diziam para não fazer e eles faziam. Quando o jumento deles caía dentro de um poço, no dia de sábado, o jumento, um bode, uma cabra, não podia tirar. Ia morrer, eles tiravam. Então ele dizia para não fazer, eles faziam. Aí Nosso Senhor se revoltava contra eles. A mentira deles, a hipocrisia. Como tem um bocado de gente hoje mentiroso e hipócrita, né? Nosso Senhor hoje não fica calado não. Diante de hipocrisia e mentira, ele fala na cara, né? Então, ele entra no dia de sábado na sinagoga, que é a igreja do judeu. Já falei, é menor do que a nossa aqui, geralmente. É uma salinha, tem esse ambão aqui, fica bem no centro aí. Só tem um local da palavra. Tem livro não, naquela época não tinha livro não, era... Esse negócio está deixando de respirar não. Vou botar o ar-condicionado aqui dentro. Sufocando, né? Só tinha um rolo, né? Eles enrolavam pergaminhos, não era livro não, é chamado de rolos. Aí ele abria um livro e lia e explicava, está lá em Lucas 4. Ele começou a ensinar de novo, entrou na sinagoga. Lá havia um homem cuja mão direita estava seca. Tem gente assim, né? Que fica a mão curvada assim, seca, não consegue ter movimento nenhum. Nessas Paralimpíadas aí tem isso, né? Vê se melhora com essa aqui, que a outra eu não estou respirando não. Então tinha esse homem com a mão seca.
os doutores da lei e os fariseus estavam lá. Esses fariseus é que faziam confusão. E ficava olhando, observando Nosso Senhor, para ver se ele iria curar aquele doente naquele dia. E para quê? Assim diz a Escritura, para encontrar motivo para acusá-lo. Qual é a acusação? Se ele curasse, dizia, tu está contra a lei, está contra o Gênesis, porque o Gênesis diz que não pode fazer nada, nem curar. E se tu curaste, aí queriam condenar Jesus à morte, dizer que ele estava contra a lei. Era essa a acusação. Ficava olhando, né? Tem gente que fica olhando a gente, né? Ver se a gente faz alguma coisa errada. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, não adianta querer julgar Nosso Senhor não, porque Ele conhece tudo. Ele conhece o que os homens estavam querendo fazer. Que autoridade é essa que esse doutor da lei tinha? Doutor é Nosso Senhor. Conhecendo os pensamentos, disse o homem da mão seca, vem cá, levanta aí. Jesus sabia que eles queriam acusá-lo, se ele curasse. Aí ele curou. Agora, se Jesus vai fazer o que fariseu quer, não faz nunca. Disse o homem da mão seca, levanta, fica aqui no meio, não no meio, na frente de todo mundo. Eu vou agora curar na frente de todo mundo, não é isso que vocês querem? Ele se levantou, ficou de pé. E Jesus lhe disse. Aí ele se fala com os fariseus, que estavam querendo acusar ele. Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? Então quer dizer, no sábado não pode fazer nada. Nem o bem, nem o mal. Salvar uma vida ou deixar que se perca. E se o jumento de vocês cair no poço, vocês não vão tirar? Aí ficavam calados. E se o bode cair, vocês não vão tirar? Então por que vocês estão querendo me acusar? O Senhor é um homem de coragem, que a gente precisa aprender. Né? Aqui ele fala salvar uma vida ou deixar que se perca. Salvar uma vida que ele vai curar, é sinal de salvação. Ele vai bem deixar de curar porque é dia de sábado, mas nunca. E quem é que segue essa lei do sábado hoje? Testemunho de Jeová. Aqueles homens de preto, né? Já viram os homens de preto aí com a Bíblia debaixo do braço? Deixa entrar na sua casa não, o padre não deixa não, se eles perguntarem. Só para fazer confusão. Quando eu estudava teologia, eu fiz como Nosso Senhor, eu deixei eles entrar lá em casa. Como se eu estivesse muito interessado. 2. Ainda mais de preto e branco, sabe que eu não gosto de preto e branco, né? Pode entrar, não, como se eu tivesse, né? Sente aqui. Aí eles viram, né? Eu ainda disse que estudava teologia, ensinar hebraico. Opa, eles quiseram me pegar, né? Para a crença deles. Falaram durante 2 horas. Paciência, paciência, paciência. E eu balançando a cabeça, como se eu estivesse muito interessado. Eles falando, eu, sim. Aí no final disseram que eles têm um livro lá, o livro dos Mormons, né? Que tem o fundador deles, que teve uma revelação. Aí eu disse, eu tenho uma pergunta a fazer. Diga. Quem foi que me disse que esse homem aí de vocês teve essa revelação? Vocês estão dizendo que ele teve uma revelação de anjo de Deus. Quem é que me prova que esse doido aí teve essa revelação? Aí ficaram. Mas teve. Você está dizendo que teve. Eu estou perguntando quem me prova. Eu vou deixar a Bíblia, 73 livros, a doutrina da igreja, a tradição da igreja, o magistério da igreja, para acreditar num doido desse que teve uma revelação? Vocês estão ficando doidos também. Pode ir embora. Aí começou o pau. Quiseram sair não, peguei o Dober lá de casa, tem 3 metros um cachorro. Ou sai ou solto o cachorro já, vocês sabem. Aí sai correndo. Não deixa entrar. Quem é que prova que esse homem teve revelação, esse tal de fundador deles lá? Revelação de nada, é tudo mentira. Mas a gente está nas casas aqui enganando o povo. Eles seguem essa lei do sábado, né? Desmascarar eles. Eu vos pergunto, é permitido fazer o que no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, aqui ele falou para o fariseu, hipócrita. Então Jesus olhou para todos que estavam ao seu redor e disse ao homem, estende tua mão. Não estou querendo que eu cure não? Não, pois eu vou curar. Eu vou fazer o contrário que vocês estão dizendo. O homem assim o fez e sua mão ficou curada.
Eles ficaram com muita raiva, lógico, né? Nosso Senhor enfrentava eles. E começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Aí começaram a planejar. Você está no começo do Evangelho de Lucas, capítulo 6. No capítulo 24, vão matar Nosso Senhor. Tanto fizeram, que depois de 3 anos mataram. Tem gente assim, que fica só arrodeando, né? Para pegar a gente em alguma coisa. Tenha medo não, em frente. Não tem medo de gente hipócrita não. Nosso Senhor não criou a gente para ter medo de nada não. Também não é para provocar ninguém, mas se quer dizer a verdade, diz. No mundo de mentira, né, que a gente vive. Aí tem a primeira leitura, que é da carta de Paulo aos Colossenses, né? Paulo fala do que ele sofreu, das tribulações, da igreja, sofrimento. Hoje eu estava lendo um artigo que fala dessas igrejas aí, pentecostais aí, de reino de Deus, que não tem nada de Deus, que elas têm uma tal de teologia da retribuição. É só dinheiro. Você vai, eles dizem assim, você dá para Deus que Deus dá para você. Aí lá é tudo assim. É R$100, R$500, R$1.000, não sei o que, vende feijão que vai salvar. Tudo mentira. Isso não tem na Bíblia. Mas tem gente que acredita. Está cheio de igreja universal por aí. Abolição tem. Só dinheiro. Vá para você ver. Aliás, não vá não. Conheci uma ministra que foi. Ministra da Eucaristia. O pessoal não tem fé. Né? Aí chegou lá, o pastor foi rezar. 2, que pastor de nada. Ele disse que é pastor, mas não tem nenhum estudo, não tem nada. E ela ficou assim, emocionada, na hora da reza. E começou a chorar. E os homens pensavam que ela estava com um cão, porque começou a chorar. Aí começaram a bater na mulher. Foi aqui. Para que foi, né? E perguntar, como é teu nome? Pensava que estava com Satã. E ela, Lúcia. Aí eles ouviram Lúcifer. Aí disseram, vixe, é o chefe. Ô surra grande, bem feito. Para que foi, né? Que essa mulher levou. Bem feito. Foi dizer, minha filha, vai de novo, vai para outra igreja. Né? Para levar outra surra para aprender a não ir mais. Né? Para que vai nesse local? É só mentira. Tá? Tem um artigo dos bispos do Brasil falando contra isso, advertindo. E o povo não quer saber, porque quer resolver um problema, quer resolver outro, está com uma crise financeira, aí cai naquela mentira deles. Deus não é assim não. Você quer ser salvo? Carregue sua cruz. Né? E a vida, eu já falei aqui, uma vida pobre, com dignidade, ela leva para o céu. Não, Deus não é aquele que vai resolver todo o problema financeiro da gente, não. Isso não é Deus, não. Isso é uma caricatura de Deus, é uma mentira. É uma mentira. Pode chamar esses pastores tudinho para cá. É mentira deles. Eles que estão enricando. E a maioria daquelas coisas é tudo teatro. Aqui Paulo fala que é seguir a Cristo e a cruz de Cristo, transmitindo a palavra de Deus na plenitude, não tirar nada da palavra de Deus. Eles ficam no Antigo Testamento. No Antigo Testamento tinha aquela lógica de que quem era rico era agraciado por Deus e quem era pobre não tinha graça. E Nosso Senhor não era pobre, não? Então, como se só o rico tivesse graça de Deus. Graça de Deus não depende de riqueza, não. Depende do coração da pessoa. E isso é o Antigo Testamento, que ele não sai de lá, entende tudo errado. Aí o Valdomiro vai vender feijão para curar da Covid. Paulo fala do mistério escondido por séculos e gerações, revelado aos santos. Esse mistério é Cristo. E ninguém tira a cruz de Cristo, não. Né? Para quem entende. Ele dá a graça, dá a salvação, mas é pela cruz. Carta aos Hebreus, a salvação vem pelo sangue que ele derramou. Então não procure um Deus que resolve problema de a torta à direita, não, porque isso não é Deus, não. Ele oferece a cruz e a maior solução dos problemas que é a ressurreição.
Pode ser que ele cure alguém, como curou hoje, faça isso, aquilo. Agora não está resolvendo o problema de todo mundo, não. Ele quer que a gente tenha fé, peça perdão do nosso pecado. Aí ele age. Deus quis manifestar sua riqueza e glória entre as nações, através do mistério que é Cristo, a esperança da glória. E isso, Paulo coloca no final, ele se esforça para evangelizar, para ensinar. Como hoje tem todas essas doutrinas erradas. Brasil, na década de... quando eu nasci, era 100% católico, hoje 50%, porque o povo está saindo da igreja. Indo atrás dessas heresias, dessas igrejas que não são igreja. Querendo resolver problema pessoal. Para isso eu me esforço com todo empenho, sustentado pela sua força que em mim opera. Deus só opera naquele que leva a cruz. Carrega a cruz, senão não opera. Quero, pois, que saibais que luta difícil sustento por vós. É uma luta. Sustentar a fé é uma luta. Mas Deus dá a graça. Principalmente hoje com essa doença aí, né, que a gente não... ainda está muito envolvido, ninguém sabe direito para onde vai. Melhorando está, mas ninguém sabe até como é que vai isso aí. Mas tem que sustentar pela fé. Tem momentos que é só a fé. Afinal, ele pede que a comunidade se mantenha unida na caridade. Caridade não é sentimento, não. Já tive a oportunidade de explicar aqui. Caridade é dar a vida um pelos outros, na verdade. Essa caridade sentimentalista também não existe, não. Não é isso que Nosso Senhor quis ensinar, não. Pois bem, a palavra é essa, tá? Vamos rezar, pedir a Deus a graça, que Ele nos dê a força de enfrentar o que tem que enfrentar, não tem medo de nada, está com a gente, né? E de não deixar enganar por essas doutrinas aí. Aqui no nosso bairro, todo quarteirão tem igreja aí, todo tipo, que não é igreja, só tem uma igreja que é a católica. Mateus 16. Jesus só criou uma igreja, sobre Pedro, Mateus 16. As outras não são igreja. Só aí, reunião de qualquer coisa, mas igreja mesmo não é não. Só tem uma igreja que vem do início, que é a católica, que vem em Pedro, fundada em Cristo, e Pedro que é a pedra da igreja. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima.